Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar, né? Depois de um final de semana maravilhoso, sei que foi, né? Eu sei que vocês tiveram um final de semana maravilhoso. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Então, a nossa aula hoje vai ser da página 88, tá? O livro, página 88, o assunto é gênero do substantivo, tá? Gênero não, flexões, tá? Então, quando nós falamos de flexões do substantivo, nós falamos de gênero, número e grau, né? Então, o substantivo é uma das classes de palavras, né, que ela varia muito, né? Ela varia em gênero, número e grau, tá? Então, o que quer dizer gênero? Masculino e feminino, né? Vocês já viram isso, né? Desde terceiro ano, né? Quarto ano, quinto ano, tá? Vamos ver agora novamente no sexto ano. Tá, então gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E grau, aumentativo e diminutivo, né? Então vejamos aqui no livro de vocês, aqui nesse rodapézinho rosa, será masculino todo substantivo que puder ser precedido por o, os, e uns. E feminino, os que puderem ser introduzidos por a, as, uma e umas, tá? Então não é difícil nós identificarmos quando uma palavra é feminino, é substantivo, feminino ou masculino. E também para nós identificarmos somente o substantivo. Ah, mas eu não sei quando é que uma palavra é substantivo. É a mesma coisa que eu terminei de falar. Quando você puder colocar antes da palavra os artigos definidos o, a, os e as. Esse substantivo ele está no masculino. Quando você puder colocar são os indefinidos. Uma, uns e umas. Esse substantivo está no gênero feminino. Quando eu digo o livro, substantivo masculino. A caneta, substantivo feminino. O homem, o menino, o cachorro, o cavalo, o gato, masculino, gênero masculino. Quando eu digo a cadela, a mulher, a girafa, a bola, a bolsa, a professora, substantivo no gênero feminino. Não é difícil. Daí tem mais algumas regrinhas. Vamos ver. A regra geral para a formação do feminino é a troca das terminações o e ão por an e ão. O acréscimo da terminação a aos substantivos terminados em r, s e z. Além disso, é importante ficar atento aos substantivos cujo significado varia de acordo com o gênero. Por exemplo, a rádio. A rádio é um substantivo feminino. Porque quer dizer o quê? Uma estação de rádio, né? Significa uma estação de rádio. O rádio já é substantivo masculino. Então, tem palavras que eu posso antepor o a, uma
para o feminino. Outras, o, a, eu posso colocar para o substantivo masculino e feminino. Já tem outras palavras que elas não acontecem isso. Por exemplo, aos substantivos que possuem uma única forma para os dois gêneros, tá? Há substantivo que possui uma única forma para os dois gêneros. Eu não posso antepor o o ou a, porque só existe uma forma. Por exemplo, a vítima. Por exemplo, a palavra vítima. A vítima. Eu só posso antepor o artigo definido a, tanto para o masculino quanto para o feminino. Já quando eu digo o estudante e a estudante, eu posso colocar o o para o masculino e o a para o feminino. A palavra monstro, eu também não posso trocar de artigo, tanto para o masculino quanto para o feminino, o monstro. Não tem a monstra. É mesmo que vítima, não tem o vítima, tá? Mas isso aí nós vamos ver mais à frente, que nós chamamos de substantivos sobrecomuns, tá? Então, os substantivos sobrecomuns é que acontece que essa troca de gênero, ela é inevitável, tá? A troca de gêneros, tá? A troca do artigo, por exemplo, para melhor você entender, a troca de artigo, tá? Os artigos são o, a, os, as, definido, uma, uns e umas, indefinidos. Por exemplo, também a palavra dentista, né? Eu posso dizer o dentista e a dentista. Diferente, né? O monstro e a monstra. O vítimo e a vítima. Eu não posso falar isso, né? O testemunho, a testemunha. Não, só existe a testemunha, tá? Mas eu não vou aprofundar muito, por conta que você vai ver mais à frente, só para não confundir, tá? Só para vocês saberem que tem substantivos que somente um artigo é para os dois gêneros, tá? Quanto para o masculino, tanto para o masculino quanto para o feminino. Já que o substantivo possui uma única forma para os dois gêneros, né? O estudante, a estudante, o dentista, a dentista, o professor, a professora, o diretor, a diretora, tá? Então, até aí, tudo bem, né? Vamos passar para o número. Quando está no singular, o substantivo nomeia apenas um ser ou um conjunto de seres, pessoa, comunidade. Quando está no plural, nomeia mais de um ser, mais de um conjunto de seres, pessoas, comunidades. Então, é comum, tá? Você saber, mas quando é que uma palavra está no plural? Quando se acrescenta o S, né? Você sempre aprende lá no 4º ano, 3º ano, desta maneira, né? Aqui nós já vamos ver algumas modificações. Não é só se acrescentando a letra S que a palavra está no plural. Há outras modificações. Vamos ver. Em geral, eu já falei, né? A formação do plural dos substantivos é marcada pelo acréscimo da letra S nas palavras. No entanto, há vários substantivos que formam o plural de outro modo, dependendo de suas terminações no singular. Vejam neste quadro as principais regras de formação do plural.
palavras, olha que são regras, tá? Quando falamos de regras, o que é que nós temos que estudar bastante? As regras, tá? Por isso que se torna um pouquinho difícil a língua portuguesa, porque ela tem muitas regras. Então, vamos ver as regras que nós temos que estudar com mais eficácia, tá? Olha, palavras terminadas em A, E, I, O e U. Toda palavra terminada em A, E, I, O e U, acrescentando-se a letra S. Como, por exemplo, casas, pés, caquis, livros e baús. Então, toda palavra terminada em A, E, I, O e U, apenas acrescenta-se a letra S para passar para o plural. Quer dizer, indicar mais de um ser. Quando temos a terminação R, Z e N, acrescentando-se o ex. Por exemplo, lares terminado em R, acrescenta-se o ex. Avestruz terminado em Z, acrescenta-se o ex. Abdômen terminado em N, acrescenta-se o ex, tá? Então, vejamos. Toda palavra terminada em R, Z e N, acrescenta-se o ex, ES. Toda palavra terminada em S, acrescenta-se ex quando oxítona. Professora, eu já esqueci quando as palavras são oxítonas. Então, vamos relembrar. Toda palavra que tem como a última sílaba a sílaba mais forte, quer dizer, a sílaba tônica, ela é chamada de oxítona. Toda palavra que tem como sílaba mais forte a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Toda palavra que tem como sílaba mais forte a antepenúltima, nós temos a palavra proparoxítona. Por exemplo, se eu digo coração, eu pronuncio a última sílaba com maior intensidade. Coração, balão, papel, deixa eu ver outros e outros. Irmão, papai, mamãe e assim sucessivamente, né? Eu tenho palavras oxítonas quando eu tenho como a sílaba mais forte a última. Quando é que eu tenho paroxítona? Por exemplo, caderno, sílaba tônica, der, paroxítona. Mesa, sílaba tônica, me. Lápis, sílaba tônica, lá. Quando a sílaba é acentuada, a sílaba mais forte é onde está o acento. Então, eu tenho palavras paroxítonas. Quando eu digo médico, sílaba mais forte, me. Então, eu tenho uma palavra proparoxítona. Números, sílaba tônica, nu. Tenho uma palavra proparoxítona. Relâmpago, lã. Eu tenho uma palavra proparoxítona. Agora, tem uma observação. As palavras proparoxítonas
todas são acentuadas, tá? Todas. Você não tem dúvida, porque é lá onde está o acento que está a sílaba mais forte. Ah, é a antepenúltima. E a palavra relâmpago, por que não é ré? Porque a antepenúltima, sim, a palavra relâmpago. Eu tenho go, tenho pá, relâmpago. E tenho lã. Só que antes do lã eu tenho ré. Por que não é o ré? Porque não é a sílaba mais forte. Pode ter 10 sílabas as proparoxítonas, mas a sílaba mais forte é aquela sílaba que nós cantamos. Não podemos cantar com as restantes, tá? É só lá onde está o acento, tá bom? Então, oxítona, a última, paroxítona, penúltima, proparoxítona, antepenúltima. E aqui nós vamos falar das oxítonas. Então, toda palavra que for oxítona terminada em E, acrescenta-se o ex. Por exemplo, freguês, fregueses, chinês, chineses, mês, meses, japonês, japoneses, e assim sucessivamente, tá? Somente para as palavras oxítonas você acrescenta a sílabazinha ex. Agora, quando ela for terminada em X, ela é invariável. O que quer dizer invariável? Ela nem vai para o masculino, nem para o feminino, singular ou plural, tá? Como exemplo, nós temos lápis, ônibus e tênis. Ah, professora, essas palavras já estão no plural? Não, elas são invariáveis. Como é que nós passamos essas palavras para o plural? Para indicar que eu tenho mais de um lápis, eu digo os lápis. Para indicar que é mais de um ônibus, os ônibus. Para indicar que eu tenho mais de um par de tênis, eu digo os tênis, tá? Então, para as palavras invariáveis, nós acrescentamos o S no artigo, tá? O artigo é que vai para o plural. As palavras continuam do mesmo jeito. Temos as palavras terminadas em M, acrescenta-se, troca-se o M, não é acrescentado, troca-se o M por NS. Por exemplo, homem, homens, jovem, jovens, álbum, álbuns, e assim sucessivamente. Toda palavra terminada em M, troca-se o M por NS, passando-as para o plural. Toda palavra terminada em ão, troca-se o ão por ões, ães ou ãos. Limão, eu não posso dizer limãos, e sim limões. Pão, eu não posso dizer pães, e sim pães. Coração, eu não posso dizer corações, e sim corações. Alemão, alemães, e assim sucessivamente, tá? Troca-se o ão por essas sílabas. Ão, ões, ães e ãos. Agora, toda palavra terminada em ao, el, ol e u, troca-se o L por IS. Por exemplo, vogal, terminado em L, vogais. Anel, terminado em L, anéis. Anzol, terminado em L, anzóis.
Azul, terminado em L, azuis. Papel, terminado em L, papéis. Né? Troca-se o L, troca-se o A, el, o e o. Isto é, troca-se o L, né? Por is. Toda palavra terminada em an, troca-se o L por S ou trocando-se o il por eis. Funil, funis. Réptil, répteis. E assim sucessivamente. Toda palavra que vier terminada em an, troca-se o L por S ou trocando il por eis. Agora vamos o grau do substantivo. O grau do substantivo, quando eu digo grau, eu refiro-me a aumentativo e diminutivo. Na língua portuguesa, os substantivos praça podem ser usados com 2 graus de significados: diminutivo, pracinha, e aumentativo, praçona. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser marcados por meio de 2 processos, sintético e analítico. Sintético: junta-se ao substantivo terminações que indicam diminutivo ou aumentativo, como inho, zinho, ão, arra e aço. Tá? Aço, aço. Por exemplo, no diminutivo, homem, homenzinho. Mulher, não, mulherzinha ou mulherinha, pode ser. Rapaz, rapazinho. Menino, menininho. Temos meninão também, né? Meninão. Boca, bocarra. Copo, copázio. Mulher também pode ser mulheraça. E assim, nós temos essas terminações, né? Não é só mulher, mulherona. Não, mulher, mulherona ou mulheraça. Copo, copázio. Boca, a maioria chama bocona, né? Mas podemos chamar de bocarra, que é o mais certo. Nariz, narigão e não narizão. Narigão. Rapaz, rapagão. E assim sucessivamente. Isso aí é no sintético. Vamos ver o analítico. Consiste ao emprego de adjetivos que indicam aumentativo ou diminutivo. Menino grande, no analítico. Tarefa enorme, homem pequeno e formiga minúscula. Se você vai passar para o sintético, você usa inho, zinho, ão, arra e aço. Se você vai passar pelo aumentativo analítico, você usa grande, enorme, pequeno e minúscula, tá? Homem pequeno, mulher grande. Folha pequena, folha grande. Eu posso chamar de folha minúscula também, tá? Isso aí é no analítico. No sintético são as terminações zinho, ão, aço, arra também, né? Que eu digo bocarra, né? Já no analítico é grande, pequeno, enorme e minúsculo, tá, gente? Então aí nós vimos as flexões do substantivo. O que são flexões do substantivo gênero masculino e feminino, número singular e plural e grau aumentativo e diminutivo, tá? Agora nós vamos para a nossa atividade,
que começa na página 88. Primeira, releia um trecho da notícia: comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. Segundo Miriam, o processo de doação não foi apenas burocrático, mas afetivo. Os alunos do 4º e do 5º anos do ensino fundamental do colégio também participaram de transformação em uma atividade na disciplina de geografia. Eles foram até o terreno e estiveram em contato com a situação degradante do local. Alguns substantivos retirados do trecho foram divididos em 2 grupos. Grupo 1, processo, colégio, terreno. Grupo 2, transformação, atividade e situação. Letra A. Na língua portuguesa, os substantivos dividem-se em 2 gêneros, masculino e feminino. Dos grupos acima, qual apresenta substantivo do gênero masculino e qual apresenta substantivo do gênero feminino? O que é que você vai fazer? Você vai, em uma linha você escreve grupo masculino, coloca as palavras que estão no masculino. Na outra linha, grupo feminino, daí coloca as palavras que estão no feminino. Deixem 3 linhas. Você também pode colocar grupo 1, daí substantivos masculino. Grupo 2, devido às palavras aqui, tá? Deixem 3 linhas. Letra B. Como você chegou a essa conclusão? Como é para você saber que uma palavra está no masculino ou feminino? O que é que você acrescenta? Ou antepõe? Não acrescenta, coloca antes dela. Tá? Foi o que eu expliquei logo no começo. Os artigos para o masculino, a e uma para o feminino, tanto no singular quanto no plural, né? Deixem 2 linhas. Página 89, a primeira de novo, que vai ficar como segunda. Leia o trecho da notícia da página 82. Há 40 anos, o terreno baldio, próximo ao Colégio Vital de Donete, na cidade dos funcionários, vinha sendo utilizado como lixão. Os materiais depositados pela própria comunidade e por carroceiros eram recolhidos, em parte, por caminhões da prefeitura que passavam todos os dias. Letra A. O trecho acima revela que mais de um material era depositado pela própria comunidade e por carroceiros do terreno baldio. Como ficaria a frase se apenas um material fosse depositado, isto é, no singular, né? Passar a frase para o singular. Deixem 2 linhas. B. No trecho também empregado, substantivo comunidade. Quantas comunidades depositavam os materiais do terreno baldio? Uma linha. Que a quantidade de pessoas o substantivo comunidade representa? Uma linha. Que forma o substantivo comunidade teria caso estivesse flexionado no plural? Como ficaria a palavra comunidade? Uma linha. Outra bolinha. Se no texto comunidade estivesse no plural, a quantidade de pessoas envolvidas seria alterada? 2 linhas. Página
90. Os substantivos podem apresentar 2 graus aumentativos e diminutivos, os quais você estudará a seguir, que nós já vimos. A primeira, que vai ficar como terceira. Considere a frase, uma pracinha será inaugurada hoje, e responda as questões. Letra A. O que o substantivo pracinha indica sobre a praça que será inaugurada? O que ela indica? Ela é uma praça grande ou ela é uma praça pequena? Tá? 2 linhas. B. Que outras palavras associadas ao substantivo praça poderiam ser utilizadas para indicar o tamanho dela? Tá? Que outras palavras? Olha lá no analítico, tá bom? Deixe em 2 linhas. Os substantivos podem assumir formas que indicam variações de tamanho, tá? Nós já vimos. Vem a segunda, que vai ficar como terceira. Leia os títulos de notícias abaixo, considerando os substantivos em destaque. Que tal adotar um amiguinho? Feira de adoção acontece neste sábado em Vila Velha. Brasileirão volta com o jogão de Flamengo em São Paulo e São Paulo no Maracanã. Letra A. O uso do diminutivo em amiguinho e do aumentativo em Brasileirão, jogão, expressa o tamanho do ser? Justifique sua resposta. Se você não souber responder,